Boa noite a todos. Guarda Municipal, internautas, vereadora Flávia Bittar, demais vereadores. Conselho Tutelar aqui, Lucilene, que falou muito bem aqui. Adriana, Daniele, Jonathan, do Conselho Tutelar, que faz um ótimo trabalho no nosso município. Sabemos da competência de cada um, conhecemos a vida e a família de cada um. Então sabemos que são pessoas sérias, comprometidas com a cidade de Vinhedo. Eu quero aqui em púlpito parabenizar pelo trabalho do Conselho Tutelar na nossa cidade. Bem ativo, muito ativo, isso que faz uma cidade ainda melhor. Então, em seu nome, Lucilene, eu quero parabenizar todos do Conselho Tutelar. Dizer que aqui tive um auxílio de um amigo, que eu digo que é uma enciclopédia, que fica aqui atrás. Beto faz 35, 36 anos que trabalha a Câmara Municipal. Enquanto a Lucilene estava falando, ele foi até o LEG, e nós temos a casa, o Dia Mundial do Combate à Violência. Nós temos aqui na casa, o autor foi o vereador Carlinhos Páfaro, que passou aqui a casa. Então, ele instituiu o Dia Mundial, o Dia Municipal do Combate à Violência e Abuso à Exploração Sexual de Criança e Adolescente no município de Vinhedo. O que nós podemos fazer, e fica aqui uma dica, vereador, ao invés de colocarmos o dia, nós colocarmos a semana. Para isso, teria um pouquinho mais de tempo para trabalharmos. Aqui fica o convite, então, para o Conselho Tutelar, marcarmos um dia aqui na Câmara com os vereadores, ou semana que vem, às 17 horas, vem todos os conselheiros, nós podemos fazer a minuta aqui e todos os vereadores assinam essa nova lei, então, instituindo a semana, não o dia, mas a semana do combate à violência. E entrarei no meu primeiro tema, que é essa mesma... Podia colocar? Então, tá aí. Faça Bonito, dia 18 de maio, né, que combatemos, então, esse dia, foi realizado esse cartaz, estão colocando via WhatsApp. Eu acho que o importante é divulgação, divulgar, compartilhar isso, e nós estava falando com o Edu, enquanto a Lucilene estava falando, trabalhamos no meio jurídico, e inclusive hoje teve um caso desse no escritório. Lamentavelmente, teve um caso complicado hoje no escritório, que trata esse assunto. Então, temos que estar atento, né, Conselho Tutelar, escola, principalmente, os professores, que eles estão na linha de frente, vendo os alunos, sentindo alguma mudança de comportamento. Então, eles têm uma sensibilidade muito grande para perceber quando a criança está sofrendo algum tipo de abuso ou não. E é engraçado, né, que conversando, o Florentino, o vereador, que nesses casos são as pessoas mais próximas, Paulo. Às vezes um amigo, um vizinho, alguém dentro da própria casa. Então temos que ter essa noção do dia 18, então, e combatermos esse dia. Passo para o segundo tema. Estivemos num seminário na semana passada, da primeira infância. O vereador Rodrigo Paixão também esteve presente, a ausência de outros vereadores, mas justificada, e tratava também um pouquinho nesse tema. Alguns conselheiros estavam lá, tive a oportunidade de conversar com alguns conselheiros, porque é um tema muito importante para o nosso município. Por que importante? Primeira infância, é onde, como eu digo, você acaba tendo a sensibilidade, sentindo realmente o que está acontecendo no convívio da criança, e o que acontece nessa primeira infância, que é de 0 a 6 anos, pode influenciar a vida da criança como um todo. E foi bem explanado pelo Dr. Paulo, pelos dois palestrantes, que explicaram muito bem essa importância do cuidado da criança do 0 aos 6 anos. Então, influencia muito o convívio familiar, o convívio na escola, na creche. A palestra foi muito boa mesmo. Teve lotado ali algumas pessoas de algumas entidades, vereadores, Conselho Tutelar, secretaria, porque ali falamos um pouquinho dessa intersecretarias, que não tem como só a assistente social trabalhar num caso como esse, ou o Conselho Tutelar trabalhar num caso como esse, mas sim a educação está presente também. A área da saúde é muito importante atuar nessa área também. Se não tiver essa secretarias trabalhando em conjunto, fica mais difícil combater um tema tão importante como esse, como o seminário também dessa primeira infância. E aqui fica, querendo ou não, algumas pessoas gostando ou não, Vinhedo, salvo engano, ano passado, foi uma das melhores cidades do estado de São Paulo de 0 a 6 anos.
Então, acho que é muito importante dizer que temos que melhorar, sim, mas em algumas áreas Vinhedo é referência na nossa região. Não só na nossa região metropolitana, mas no aglomerado também, que junta ali a cidade de Jundiaí, Louveira, chegando até São Paulo. Então, nós ficamos felizes em saber que alguns índices do nosso município têm se elevado a cada dia e trazendo para a nossa cidade também temas importantes, como esse seminário que foi realizado na semana passada na assistência social. Então, quero parabenizar todas as secretarias envolvidas, o secretário Júnior Schock da assistência social, secretário Alexandre Viola, que também falou um pouquinho para nós dessa integração entre secretarias, o Gil mandou representantes e todas as entidades também presentes, porque é um tema muito importante. Então, quero aqui agradecer e deixar registrado todo o nosso agradecimento. Secretaria de Educação. Estive na semana passada conversando com alguns diretores de alguma escola, fui até a escola da Vila João 23, fui até o Franco Montoro, conversando com alguns diretores, a AGMA, conversando com alguns professores, e eles falaram, eu já levei esse caso também para o governo Edson Ruiz, chefe de governo, que tem alguns professores que encerram as suas atividades, encerram o seu contrato agora no mês de maio, comecinho de junho, 4 de junho, salvo engano. Só que as aulas não terminam aí do EJA. Então, esses professores me procuraram, alguns alunos, o Carlos também me ligou agora à tarde, com uma preocupação muito grande a esse respeito. Conversei com o Edson e será resolvido. Esperamos que será resolvido, espero que será resolvido esse problema, que é algo muito importante no nosso município. Envolve mais de 200 famílias, talvez 100 professores que estão passando por essa mesma angústia, agonia de saber se vai encerrar o seu contrato dia 4 de junho ou não. Então, pedimos para o Executivo um pouco mais de agilidade nesse processo, que algumas pessoas estão angustiadas mesmo, né, para saber se realmente prorrogará esse contrato até o final do ano ou não. A notícia que eu tive com o chefe de governo é que prorrogará esse contrato até dezembro de 2018. Então, fica aqui o nosso apoio a esses diretores de algumas escolas que vieram me procurar, alguns professores, alguns alunos do EJA, lá da região da Capela, do Franco Montoro, estão muito preocupados por terminar o seu curso. Às vezes a pessoa não tem oportunidade de fazer isso quando adolescente ou jovem, está acabando agora o antigo terceiro colegial. Então está na oportunidade de fazer o EJA na região da Capela, aqui na região central também, na integração, e vieram me procurar pedindo essa ajuda. Então essa ajuda já levei para o Executivo, esperamos que o mais breve possível se resolva. Tem uma parte, vereador. Peço a parte, presidente. Amanhã, às 14 horas, o secretário de Educação estará aqui nessa casa. Vamos tratar esse assunto diretamente com ele. Se você tem o conhecimento. Ok. Obrigado, vereador, por nos fortalecer por essa luta. Acho que é importante, não só os vereadores, mas todos os vereadores entrarem nessa causa, que acho que é muito importante para o município, importante também para a educação do nosso município. Estivemos reunidos aqui também na semana passada, com comerciantes, a reunião com os comerciantes foi muito produtiva, é a segunda reunião. A primeira, alguns vereadores não puderam participar, uns trabalham à noite, caso do Macaxeira, outros dão aula, Sandro, Rodrigo, outros têm alguns compromissos, às vezes trabalhando também, Florentino, fazendo turno, e outras pessoas têm alguns compromissos. Então, conversamos um pouco com eles, eles não aceitaram a proposta do governo, que eram para fazer uma comissão para estudo, para mudança da 9 de julho, da região central e também da região do Portal. Então, eles não aceitaram a proposta do governo. Farei um ofício, foi o combinado com esse pessoal, farei um ofício, encaminharei ao Executivo com as reivindicações desse manifesto. Então, fica aqui o apoio a esse grupo, né, de comerciantes da região de Vinhedo. 9 de julho e Portal. Próximo, senão não vai dar tempo, Soninha. Por favor. Sanebave. Eu entrarei um pouquinho nesse tema, mas semana que vem falarei um pouco mais de forma aprofundada. Eu fui uma reunião com o Paulo Palmeira, conversar um pouquinho sobre o esgoto aqui na região da Morada do Sol, mas entrou num tema, acho que muito importante para a região da Capela. Nós moramos na Capela, hoje a Capela tem 1/3 da população,
e nós estamos muito preocupados com a captação de água naquela região. Lógico que o Executivo está fazendo a sua parte, falei com o Ricardinho, e lá será construído um reservatório de água, salvo engano, de 2 milhões de litros, mas o problema não é só a reservação, mas sim a captação. Então pedimos, entrarei um pouquinho mais sobre esses detalhes na semana que vem, me aprofundarei um pouquinho mais nesse quesito. Fiz algumas reivindicações, estou esperando alguns retornos, tanto de uma secretaria ou outra, mas nós temos que achar uma alternativa. Achar uma alternativa em conjunto, com estudos, para fazer uma represa na capela. Eu sei que às vezes pode ser utopia, mas nós temos que pensar algo muito importante na região da Santa Cândida. Então nós temos que sentar, conversar com alguns amigos, conversar com algumas pessoas que já fizeram um estudo, Paulo Palmeira, sobre aquela região da capela. Tem uma parte... Rapidamente, cumprimentar o Ricardo, superintendente de Sanebab, que muito bem nos atendeu, né, vereador? Está demonstrando uma agilidade muito grande aí, técnica, com relação aos trabalhos da Sanebab, ressaltando que nós também conversamos sobre o Jardim Florido, o esgoto de lá, Estrada da Boiada, Rua dos Italianos Amerob Benetti, e outros pontos ainda, como Altos do Morumbi também, falamos do esgoto, né? Falamos da água dos italianos. Então, temos boas notícias, inclusive Jardim Florido, já começando talvez a licitação para fazer levatória, lá, aquele trecho que não tem esgoto, né? Então, ficamos muito felizes e agradecemos o Ricardo, superintendente. Obrigado pela parte, vereador. E na semana que vem, como disse, entraremos um pouquinho mais de forma detalhada nesses assuntos que a Vossa Senhoria acabou de explanar. Tivemos aqui a surpresa e a grata surgimento, né? Veio aqui o Adélio Sarro, veio com uma reunião pré-agendada com o vereador Rodrigo Paixão, subiu até a sala, conversar um pouquinho com o Marcos Feijó, e ali fez o convite, então, para a inauguração do memorial, né, do seu... muito bonito mesmo, veio aqui do museu. Acho que isso engrandece ainda mais a cidade, e ele que também, de forma muito importante, leva o nome da cidade de Vinhedo para outros estados e para outros países também. Acho que é muito importante. Veio aqui então fazer o convite de forma oficial, salvo engano, creio que o Rodrigo Paixão falará um pouquinho mais sobre esse artista do nosso município, e nós temos que valorizar, e muitas pessoas que engrandecem o nosso trabalho aqui na cidade de Vinhedo, mas levam o nome de Vinhedo também para outros horizontes. Entro no último tema, e aqui eu quero parabenizar, você pode colocar a foto? Aqui eu quero primeiro parabenizar a todos os funcionários da Câmara Municipal de Vinhedo. Nós somos em 46, tirando os vereadores, entre assessores, todas aquelas pessoas que trabalham aqui há anos, como eu disse aqui, o Beto, 35 anos, Beto? 34 anos aqui, prestando um ótimo serviço no nosso município. E quando nós vemos um índice, o Indesat, publicar que Vinhedo é a terceira melhor Câmara do nosso município, eu acho que é um trabalho que engrandece a Câmara como um todo. Não só os vereadores também. E todos aqueles que passaram na Câmara Municipal. Se hoje nós estamos em terceiro, nós vamos em busca para ficar em primeiro. Se está bom, nós podemos melhorar ainda mais. E esse mesmo pensamento, o próximo presidente tem que ter também. Nós estamos atrás de Jaguariúna e atrás de Indaiatuba, duas excelentes cidades também, com ótimos orçamentos, com planejamento, mas o intuito é chegar em primeiro, é ir para o topo, não é, Paulo Palmeira? Então esperamos fazer um ótimo trabalho aqui. Alguns trabalhos nós não conseguimos enxergar, nós conseguimos sentir, essa é a diferença. Então eu quero aqui parabenizar todos os vereadores e agradecer a todos os vereadores de forma cordial, vem discutindo ideias, né, e não ofendendo pessoas, levando também o nome da cidade de Vinhedo para outras cidades. Acho que debates sadios engrandece e faz com que nós aprendemos ainda mais, saímos da nossa zona de conforto, aprendemos um pouquinho mais um com o outro. Eu acho que isso é importante. Nós saímos de um patamar de 7º colocado e fomos para 3º. Temos que melhorar, Paulinho? Muito. Mas graças também aos outros presidentes que passaram pela casa, o Edu Gelmo já foi presidente na casa e contribuiu da sua maneira, o vereador Márcio Melli participou também, foi presidente da sua maneira, deixou algo positivo no nosso município, o vereador Rubens Nunes, Marcos Ferraz e outros tantos que passaram aqui, o Carlinhos Páfaro, que fez o dia 18, e todos que passaram, não só os presidentes que passaram e deixaram, cada um de sua época, algo importante para o nosso município, mas principalmente os vereadores, o trabalho dos vereadores dia a dia, cada um da sua área,
e cada um respeitando o trabalho de cada vereador. Então, eu quero aqui, em nome do Poder Legislativo, agradecer a cada um dos vereadores. Muito obrigado por essa noite.